Bom, galera, continuando o nosso curso, a gente já viu a utilização, né, da função print dentro do nosso curso, né, como que ela funciona. Só lembrando aqui, né, podemos passar entre uma string aqui dentro, né, alguma frase qualquer, né, alguma coisa, e rodar, que vai funcionar alguma coisa. Nós podemos passar um número, né, que vai funcionar, por exemplo, 12.5, né, que é do tipo float, né, vai funcionar normal. Bom, e temos algumas variações, né? Às vezes quando a gente quer formar frases, né? Bom, vamos criar algumas variáveis, né, para a gente utilizar para formar uma frase aqui, né? Vamos manipular esses dados. Bom, eu tenho meu nome, né? E eu vou botar aqui, Gustavo. Eu tenho passar minha idade, passar como passar com str, né, uma string, passar instituição, aonde eu estudo. Instituição. Passar aqui, ó. Opa, UFS. Beleza. Quando a gente está trabalhando com palavras, né, com dados do tipo string, a gente pode fazer a concatenação. O que significa concatenação? Bom, concatenação significa você unir essas palavras, né? Bom, seria você como se você estivesse somando, né, juntando esses dados. Por exemplo, frase. Aqui eu vou criar minha frase. Por exemplo, vou passar o nome, a idade e a instituição. Instituição. Bom, tá vendo esse operador de mais? É como se fosse o de soma mesmo que você usa para fazer contas básicas, etc. É a mesma coisa, só que no caso eu não vou estar somando números, eu vou estar somando palavras. Ela vai estar unindo. E quando eu executar, você vai ver que. Opa! Oh, não printei? Calma aí, galera. Printando agora, né? Bom, Gustavo 30 UFs. Né? Ué, mas fica tudo junto? Sim. Para dar um espaço, você pode adicionar uma, um espaço, né? Somar, concatenar com essa string aqui e utilizar um espaço aqui no meio, né? Para ele entender que tem um caractere de espaço no meio, né? E agora sim vai ter Gustavo 30 IUFs, por exemplo. Bom, mas tem que lembrar que só vale para tipo string. Se aqui for um inteiro e a gente for rodar o programa, vai dar erro, porque não pode concatenar string inteiro, é só string e string, né? No caso aqui. Bom, beleza. Esse daqui é a parte de concatenação, né? Vou deixar escrito aqui concatenação. Opa, concatenação. E vou comentar aqui também. E vamos falar agora de outras variações, né? O que são AFs strings. AFs strings nada mais, nada menos do que é uma variação dentro do print, né? Como assim? Bom, aqui, para concatenar, você pode utilizar tudo string e fazer isso. Mas e se eu quiser formar uma frase tem bastante variáveis dentro dela, né? Igual nome, idade. Eu queria, por exemplo, Gustavo tem tantos anos e estuda na instituição. Ia ficar um pouco longo, né? Ia ficar um pouco complicado a gente ficar usando mais, aí soma com o espaço, né? Não ia ficar muito bacana. Uma forma mais prática que a gente pode fazer é a gente vou printar aqui, né? Você pode atribuir uma variável e printar aqui dentro, né? Igual eu fiz aqui nesse caso mais ou menos, mas aqui eu já vou passar dentro do print direto, que é o seguinte, a gente vai passar um F e aí você vai passar as aspas. Pode ser duplas ou simples. Nesse caso aqui eu vou usar duplas. E eu vou formar essa frase, né? Por exemplo, meu nome tem idade. Meu nome tem idade e, opa, tem anos e estuda na instituição. Aqui eu vou dar um ponto no final. Bom, o que eu fiz? Aqui eu estou passando dentro dos colchetes a minha variável, né? Que fica mais simples. Você só abre os colchetes e dentro você passa o que você quer que mostre ali, né? Naquela variável. Quando eu executar, vai aparecer aqui na tela. Gustavo tem 30 anos e estuda na Office. Bom, tá vendo como é mais simples, né? É mais intuitivo? Bom,
Eu gosto bastante. Strings, elas são muito utilizadas dentro da comunidade de Python. E eu acho que você também vai gostar, né? É uma forma de você demonstrar, né, passar os dados de uma forma mais simples. E ela não funciona só com tipo string. Por exemplo, idade aqui poderia ser um tipo inteiro, e na hora que eu fosse rodar, ia funcionar normalmente, sem nenhum tipo de problema. No caso aqui, eu poderia criar aqui, ó, frase, né, que foi a utilização ali em cima. Eu poderia passar aqui, né, e aqui dentro eu chamo a minha frase, que ela vai continuar funcionando normal. Foi só um tipo de demonstração, né? Vou comentar aqui, vou botar fstrings aqui. Bom, o outro tipo é o ponto format, né? Tá tudo maiúsculo aqui. E bom, o que seria? Bom, o ponto format funciona da mesma forma, né, que a fstrings. Por exemplo, eu vou copiar esse código e vou colar aqui embaixo. Só que eu vou descomentar aqui e aqui. Opa, aqui e aqui. Bom, só que é o seguinte, a gente não utiliza o f, a gente cria uma frase, né, com aspas simples ou duplas, né? Nesse caso, eu vou manter a mesma frase que foi utilizada aqui com as fstrings, e aqui no final, né, depois das aspas, eu vou passar um ponto format. E aí eu vou abrir parênteses. E aqui dentro, eu vou passar o que vai dentro dos colchetes. No caso, nome, idade e instituição. Vocês viram que E aqui eu vou ter que limpar, né? Liberar esses colchetes, digamos assim. Bom, vocês viram que eu estou passando depois e aqui fica vazio. Funciona mais ou menos isso, só que você utiliza ponto format e passa. E eu vou printar a frase, né? Gustavo tem 30 anos, isso não funciona normal. Você poderia pegar tudo isso aqui e passar aqui para dentro. Vou comentar esse de cima. E quando eu rodar, está a mesma coisa. Bom, só que aqui você tem que tomar cuidado com uma coisa. É posicional. Como assim posicional? Vamos lá, vou comentar aqui. Bom, aqui eu vou botar 0, né? 1, 2, 0, 1, 2. Como assim, Gustavo? Olha, esse aqui é o meu primeiro... Opa! É o meu primeiro colchete. E ele tá na posição... E ele é o 0, né? O primeiro. Aqui é o segundo. Eu coloquei 1. É só para você entender, né? 0, 1, 2. E aqui é o 0, 1, 2. É por ordem de posição. Por exemplo, se eu inverter aqui e botar idade e nome, como que ele vai saber que aqui tem que ser nome? É por ordem de posição. Então aqui no caso vai vir idade, porque eu alterei aqui a ordem, e vai vir idade, depois o nome e depois a instituição. Então vai ficar 30 tem Gustavo anos e estuda na UFES. Essa é a sacada do ponto format, né? É posicional, depende dessa passagem de argumentos. Se você passa argumentos a mais, no caso, vou passar o meu nome novamente, não vai dar nada. Por quê? Porque os colchetes aqui, eles já foram preenchidos. E o que você passar, ele vai simplesmente ignorar, né? Mas, por exemplo, e se eu faço, vou comentar esse trecho aqui, e se eu passo aqui, faltando, né? Por exemplo, idade e nome, né? O que acontece com esse colchete aqui? Bom, o que acontece é que não vai funcionar, né? Ele está esperando um argumento aqui dentro. Argumento é o que a gente passa dentro dos parênteses em Python. No caso, aqui eu só passei um argumento, 2 argumentos. Está esperando ter outro, né? E não passei, então ele não vai conseguir executar. Bom, a aula de hoje era isso. A gente continua nos próximos vídeos.